Ela tinha 23 anos quando foi internada. Não havia diagnóstico escrito, não havia laudo médico assinado. O único documento era uma carta do marido, dizendo que ela apresentava comportamento inadequado para uma esposa. Isso foi em 1961. Ela só saiu do Juqueri 17 anos depois. E somente porque uma assistente social, por acaso, percebeu que havia algo errado. 17 anos internada. Sem diagnóstico, o Juqueri fica em Franco da Rocha, a 40 quilômetros de São Paulo. Foi inaugurado em 1898 como o maior complexo psiquiátrico da América Latina. No auge, chegou a abrigar mais de 14 mil pessoas dentro dos seus muros. Mas o que acontecia lá dentro nunca foi totalmente contado. Até hoje. O complexo do Juqueri não era só um prédio. Era uma cidade dentro de uma cidade. Tinha fazenda própria, cemitério, usina elétrica, padaria, teatro e mais de 60 edificações espalhadas por uma área de quase 5 milhões de metros quadrados. 5 milhões de metros quadrados, maior que muitos municípios brasileiros. O projeto original era, de fato, progressista para a época. O médico Francisco Franco da Rocha, fundador do hospício, acreditava que trabalho, ar livre e estrutura poderiam tratar doenças mentais. No início do século XX, o Juqueri foi reconhecido internacionalmente. Mas existe uma distância enorme entre o que é projetado e o que é executado. E no caso do Juqueri, essa distância era medida em corpos. Ao longo do século XX, o hospício foi crescendo de forma descontrolada. Se nos anos 1920 havia estrutura e proposta terapêutica, nos anos 50 e 60, o que existia era superlotação. Internos dormiam no chão. Comida era escassa, funcionários eram insuficientes para o dobro, às vezes o triplo, de pacientes que deveriam existir. A CPI da Saúde Mental de São Paulo, instaurada em 1995, ouviu ex-funcionários, ex-internos e familiares. O que emergiu desses depoimentos não era negligência isolada. Era um sistema. Pessoas eram internadas por pedido de familiares, sem avaliação médica independente. Idosos que viraram inconvenientes. Mulheres acusadas de loucura moral, um termo usado para quem se divorciava, para quem tinha filhos fora do casamento ou para quem simplesmente contrariava o marido. Uma vez dentro, sair dependia de alguém de fora querer te tirar, e muita gente não tinha esse alguém. Aqui é onde a história fica mais perturbadora. O cemitério do Juqueri existe até hoje. Fica dentro do complexo, parcialmente cercado por mato. Segundo levantamentos feitos por pesquisadores da Unicamp na década de 90, há mais de 5 mil sepulturas sem identificação. Mais de 5 mil. Não há registros completos de quem eram essas pessoas. Em muitos casos, não há data de morte, não há causa registrada, só uma numeração, uma cova rasa e décadas de silêncio. Ex-funcionários ouvidos pela CPPIM. E relataram mortes que não eram reportadas formalmente, corpos encontrados pela manhã, removidos antes do registro, causas atribuídas genericamente à falência cardíaca ou causas naturais, mesmo em internos jovens, saudáveis na entrada. Há 3 coisas que não fecham aqui. Primeiro, como um complexo com estrutura de cidade inteira não conseguia manter registros básicos de óbito. Segundo, por que familiares que tentavam visitar parentes internados relatavam com frequência que eram informados de que o paciente havia sido transferido, sem mais detalhes, sem destino confirmado. Terceiro, o Juqueri tinha, em sua estrutura, um pavilhão que aparece nos documentos internos apenas como pavilhão dos agitados. Os relatórios sobre esse pavilhão foram classificados. Alguns nunca foram localizados. Classificados por quê? Em 2001, o Brasil aprovou a Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica. Ela mudou radicalmente o modelo de internação no país, proibindo instituições com as características do Juqueri de funcionarem como funcionavam. Mas a lei chegou décadas depois dos danos. Hoje, parte do complexo ainda funciona como unidade de saúde mental. Outra parte está abandonada. Prédios tombados pelo patrimônio histórico apodrecem sem restauro, sem acesso público, sem explicação. O cemitério ainda está lá. As 5 mil sepulturas sem nome ainda estão lá. Nunca houve uma investigação criminal formal sobre as mortes não registradas. Nunca houve identificação sistemática dos corpos. Nunca houve oficialmente uma resposta para o que acontecia no pavilhão dos agitados. A mulher que foi internada em 1961 pelo marido saiu em 1978.
Ela deu um único depoimento, publicado na Folha de São Paulo em 1995. A última frase do depoimento dela era: "Eu entrei lúcida, mas se eu ficasse mais uns anos lá dentro, não teria saído." O Juqueri nunca foi oficialmente investigado como local de violações sistemáticas de direitos humanos. Os arquivos completos nunca foram abertos ao público. E as 5.000 sepulturas sem nome continuam sem nome. Às vezes, o horror não tem trilha sonora, não tem monstro com rosto, não tem cena de impacto. Às vezes, o horror é um papel assinado, uma porta fechada e alguém do lado de dentro que ninguém vai buscar. Se você chegou até aqui, deixa o like, não pelo canal, mas para esse caso circular. Às vezes, a única coisa que resta para quem não teve voz é ser lembrado. No próximo vídeo a gente vai entrar em outro arquivo que o tempo quase apagou. Eu volto em breve.